E quando eles dizem aqui, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque como a alva a sua vinda é certa, ele descerá sobre nós como a chuva serôdia, como a chuva serôdia que rega a terra. É um desses discursos que Deus ouve e diz: meu Deus, mas vocês são cara de pau mesmo. Olha só o que Deus mesmo diz a seguir, depois dessa declaração, que o leigo acha que é tudo de bom. Mas olha o que Deus diz: que farei de ti, ó Efraim? Que farei de ti, ó Judá? Porque essa confissão, esse vosso amor, é como a nuvem da manhã, é como o orvalho da madrugada que cedo passa. Eu conheço esse papo. Conheço essas consagrações de vocês que não dão em nada. Conheço essas promessas que não se transformam em vida. Conheço essas poesias. Olha que canto lindo. Vinde, tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou, mas nos sarará. Fez a ferida, mas ele mesmo a ligará. Depois de 2 dias ele nos revigorará. E ao terceiro dia a nós levantará. E viveremos diante dele, como ele em pé está. A eles dizer ao Senhor, não aguenta um louvor desse, dizendo que ele é tudo de bom, forçando a ele a vir ao nosso encontro. E Deus diz: o que eu vou fazer contigo, Efraim? O que eu vou fazer contigo? Porque tudo isso é mentira. O teu amor passa. É como um sereno que não existe à luz do dia, é seca. São como as nuvens da manhã, logo sopradas. Teu amor não tem a vigência do nascer do dia, não tem a permanência nem do meio da manhã. Vocês não mantêm o compromisso de vocês com a raiz da fé. Vocês não têm nenhum compromisso com a raiz da fé. O que vocês têm são poesias, e vocês pensam que eu me emociono com a poesia de vocês. Eu sei até o script. Eu me afasto na expectativa de que vocês reconheçam a sua culpa, se arrependam e se quebrantam, e vocês desenvolvem um script de sedução ao divino. Se a gente fizer isso, Deus não segura, Deus não tolera, Deus vem, Deus se manifesta e o Senhor Deus diz: eu conheço vocês, Efraim, Judá, desculpe a expressão boba, farinha do mesmo saco. Eu conheço vocês, o amor de vocês é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que logo passa. Por isso eu os abati por meio de profetas, pela palavra da minha boca eu matei vocês, e os meus juízos serão como os juízos da luz. Nada escapará à visão dos meus juízos, porque eu não quero nada disso, eu não quero ensaio, eu não quero escola de samba gospel, eu não quero culto, música, música e música e música. Vocês acham que eu como música? Eu amo música, mas a música não pode ser uma mecânica de sedução a mim. Eu amo os cultos sinceros e verdadeiros, mas eles precisam ser sinceros e verdadeiros, cheios de arrependimento, de quebrantamento, de mudança de mente, de mudança de vida. Mas vocês só têm um script, vocês sabem falar tudo que acham que eu quero ouvir. E acham que toda vez que repetem a mesma coisa, o meu coração se comove. Mas o que vocês conseguiram foi fazer o meu coração ficar cínico. Embora essa não seja uma palavra para descrever o coração divino.
mas no meu antropomorfismo, a palavra que eu tenho é essa: cínico. É o que vocês, com essa recorrência patética de piedade falsa, hipócrita, produzem em mim cinismo e indiferença. Cinismo e indiferença, porque eu não quero nada disso. Não quero os cultos. Eu quero misericórdia. Não quero sacrifícios, dinheiro. Você tira do seu pai, da sua mãe, do seu plano de saúde ou do socorro que deveria ser dado aos pobres e aos necessitados para dar a mim, em meu nome, na minha caixa gasofilática, gasofigaláctica. Não, aquilo ali vai para a mão dos que carregam a caixa, porque a caixa tem boca, mas não fala, só engole o dinheiro de vocês e não diz nada, e ela não é minha, ela é deles. Vocês acham que é isso que faz com que o meu coração se volte para um sacrifício feito mecanicamente, sem coração, cheio de barganha? Não, eu não quero nada disso. Eu quero a misericórdia de vocês pelo próximo, porque eu não preciso da misericórdia de vocês. Vocês é que têm que praticar a misericórdia me amando no próximo, sendo misericordiosos para com as pessoas que precisem de misericórdia no mundo de vocês, na vida de vocês. O que eu quero é que vocês me conheçam, conheçam de verdade. Não o ensino do rabino, não uma catequese, não a escola dominical, não uma teologia sistemática que pretende arrogantemente fazer uma anatomia do divino, do caráter do divino. Não! Eu quero o conhecimento experiencial de Deus. Eu quero que vocês me provem, que vocês orem e vocês vejam a resposta. Eu quero que vocês creiam e andem, e vocês vejam o mar se abrir. Eu quero que vocês tenham a coragem de dizer: sol, detente, em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. Eu quero ver vocês terem a coragem de olhar para 5 pães e 2 peixinhos, darem graças a mim e o ofertarem com o amor que altera partículas subatômicas e faz com que uma quantidade ínfima de material entre num processo de adesão recíproca, que vão criando de átomos em átomos, moléculas e mais moléculas, até haver uma explosão de comida nos cestos do milagre e ninguém sabe como. Eu quero que vocês simplesmente me conheçam por crerem, por saberem como eu sou, por me amarem, por me obedecerem. Essa é a única vantagem, esse é o único conhecimento. Essa é a fé, é certeza das coisas que se esperam, é convicção de fatos que se não veem. É essa a fé, que tem que ser praticada com profundidade, com simplicidade, sem ufania, sem depender de comunidades, sem que seja uma performance pública. Porque a fé de vocês só é fé quando tem muita gente vendo, para gritarem juntos. Até parece que aquilo se tornou alguma coisa porque um monte de gente gritou junto a mesma coisa. Não. Entra no teu quarto, que a tua mão direita não sabe o que a esquerda disse. Entra, fala com teu pai, fala e crê. E não fique ansioso de nada.
creia no cuidado dele, creia que ele sabe e tome posse. Mas não sem isso. Como ele afirma aqui, porque vocês pensam que eu não vejo como são os caminhos de vocês, o que vocês planejam entre Gileade e Siquém, que aqui para nós passa a ser apenas uma figura tirada do ambiente histórico-geográfico para caracterizar um determinado espírito de inimizade. Gileade era lugar de culto, de adoração, Siquém também, mas entre Gileade e Siquém o que havia era um caminho de morte, de perigo, como existe nos ambientes da religião, os caminhos daquilo que mata a fé, mata a alegria, mata a esperança, mata a vontade de amar, de servir. Por isso a gente tem uma quantidade tão grande de gente completamente descrente. E os completamente descrentes são aqueles que cresceram na igreja. Você não encontra grandes ateus sem história cristã. Na infância, na adolescência, na juventude, na primeira juventude. 95, 97% dos ateus que eu encontro são todos crentes traumatizados, magoados com a mentira, com o engano, com a mecanicidade dos cultos, com o roubo, com o assassínio, com o ódio, com todas essas coisas perversas que são feitas e hoje fazem com que a segunda maior denominação cristã do Brasil sejam a desses chamados desigrejados. Ou então dos ateus evangélicos, que têm no meio evangélico todos os seus amigos e antigas amizades, mas eles deixaram de crer em Deus, não porque eles tenham deixado de crer em Deus, é porque eles deixaram de crer na religião, nos pastores, nos sacerdotes, nos líderes, nos supostos representantes de Deus. E aí se tornam assim. E eu os vou identificando, faz anos, desde o ano 2000, que eu os vou achando e eles vão me achando, e eles vão sendo curados e sarados à medida em que vão entendendo e vão praticando o evangelho simples. O número dos ateus foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. Quando eu comecei aqui na internet, no ano 2000, o que tinha de grupo ateu, de conversa sobre ateísmo para todo lado, e de memes sobre crentes ateus, era para todo lado. Vocês viram que acabou num tapa, pá, foi 1 ano e meio, sumiu tudo. Por que vocês acham que aconteceu isso? Porque os promotores foram caindo em si, foram se convertendo. E foram vendo que eles eram só traumatizados, me ouvindo aqui todos os dias. Eu digo me ouvindo porque eu tenho ouvido milhares de testemunhos dos mesmos e das mesmas coisas. Alguns foram formando comunidades de fé, em casas, em lugares pequenos, milhares de comunidades de reuniões menores. Alguns procuraram comunidades, igrejas um pouco mais saudáveis, menos agressivas, e se uniram lá. E uma quantidade enorme não consegue mais voltar para lugar nenhum, mas eles me assistem por aqui todos os dias, mandam para os amigos seus compartilhamentos, a palavra vai sendo distribuída, e esses chamados desigrejados frequentemente são os indivíduos mais lúcidos
e mais comprometidos com o evangelho que hoje em dia eu identifico no mundo. Não vão muito a lugar nenhum, mas estão com a mão na massa. Estão virando padres Júlios Lancelotes. Estão com a marreta na mão, derrubando coisas, muitos. Estão fazendo serviços aos pobres que nenhuma igreja sabe. Estão se oferecendo para trabalhar na preservação do meio ambiente em diversas entidades, crendo e sabendo que aquela é a sua expressão de culto a Deus no mundo. Outros estão se envolvendo com o desejo de dedicarem toda a sua evolução profissional e científica como louvor a Deus. Me assistem, me têm, e a alguns outros como referência do que eles chamam de fé no Evangelho, mas me dizem, e eu estou ouvindo essas confissões há 21 anos agora, depois dessa segunda fase, do ano 2000 para cá, fim dos anos 90 foi uma catástrofe generalizada. A gente começou depois de um dilúvio, com tudo arruinado. E aí eu comecei a ouvir essas pessoas que estavam ariscas, mas devagar o coração foi tendo saudade do genuíno evangelho que um dia lhes deu paz, que um dia lhes fez bem, e o coração deles se abriu. E eles estão crescendo. E é um grupo expressivo. No censo eles dizem evangélicos sem religião. Estão aprendendo que é possível, e só é de fato possível ser evangélico se for sem religião, porque a religião evangélica adoeceu profundamente de muitas doenças que eu conheço há muitos anos e que se me afiguram profunda e totalmente incuráveis. Nenhuma reforma a salvaria. Só mesmo zerando e começando tudo só da leitura da palavra, da interpretação simples e da prática do amor. Era essa revolução, não essa reforma. O que se precisa hoje é de uma revolução simples, de um amor singelo e de práticas que nos levem ao mundo, não como representantes do dinheiro de Deus, mas como manifestação do amor, da misericórdia, da compaixão e do conhecimento de Deus, conforme ele diz: é isto que eu quero, é isto que eu busco. Todavia, enquanto isto, irei, diz o Senhor, voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão. Agora, a esperança é que essa confissão que aqui segue, e que no ambiente desse texto é uma confissão sem consequências, é mais uma poesia de arrependimento, sem a fala do arrependimento. Isso ele não quer. Se a gente chegar e disser tornemos para o Senhor, tornemos. Porque ele nos despedaçou, que esse seja o nosso reconhecimento. E ele nos sarará, não é obrigação divina, é só a nossa esperança. Ele fez a ferida e a ligará? Não, é a nossa esperança. Não é a nossa arrogância, como se fosse algo mecânico. Depois de 2 dias nos revigorará. Já começou a entrar magia. Deus pode fazer na hora que ele quiser. Não estabeleça prazo.
É melhor dizer que será na hora certa, no dia H. No dia H e na hora certa do que dizer daqui a 2 dias. Porque você não sabe. Deus vê o seu coração. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos para ele. Quem dera fosse assim, se assim fosse sincero. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, tudo certo. A sua vinda é certa, é isso mesmo. Ele se derramará como chuva serôdia, regará a terra, sim. Mas aí vem Deus e diz, ai, 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 o que eu vou fazer contigo, Efraim e Judá? Porque você já vem me dando um script para que a minha graça realize. E a única coisa que eu estou dizendo é que misericórdia eu quero e não sacrifício. Eu estou querendo é uma vida quebrantada, que ame o próximo, que me conheça experiencialmente pela entrega, não por nenhuma forma de intrepidez ousada diante de mim, como se eu fosse estremecer com a declaração desse scriptzinho, não. Eu quero é misericórdia, eu quero é quebrantamento, eu quero é amor, eu quero é arrependimento. Porque senão, o que eu vou fazer com vocês? Eu sei o que acontece entre Gileade e Efraim. Eu sei o que os sacerdotes fazem no caminho enquanto vocês ficam com essas palavras bonitas, achando que com elas me comoverão. Eu conheço vocês, eu conheço a história desses caminhos de vocês. Por isso, eu irei e voltarei para o meu lugar, até que vocês se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando angustiados, me busquem de verdade, não com uma poesia velha, com um script já cansado, usado, colocado, posto diante de mim como se fosse uma poesia mágica à qual eu não consigo resistir. E não é assim, e jamais será assim.